Olá, aqui pastor Hudson Paola, pastor da Primeira Igreja Batista em Figueira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Minha pergunta de sempre, como você está? Nossa finalidade hoje é ajudar a você, auxiliar a você no estudo da 10ª lição da revista Palavra e Vida, que nós estamos usando nesse trimestre, tá aqui a revista. Espero que você tenha um exemplar para sua família. Se você ainda não tem, procure nossa educadora, a irmã Débora, e se ela tiver o exemplar ainda, ela poderá ceder a você um exemplar para que você possa acompanhar as lições. Mas existe também disponibilizado no grupo da nossa igreja o download de toda a revista, né, que é cedido pela própria Convenção Batista Fluminense, para que a gente possa ter o acesso midiático, né, dessas lições. Então, hoje nós temos como tema a marca da esperança. É a 10ª lição. E espero mesmo que você tenha disposição e encontre aí 10 minutos da sua vida, 10 a 15 minutos da sua vida, para ouvir essa palavra. As lições estão muito objetivas. Elas estão buscando, dentro da sua objetividade, nos auxiliar dentro do nosso cotidiano. Lembrando, já falei em aulas anteriores, né, que o autor das lições é o pastor Pedro Elísio da Silva Duarte. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista em Paraty, estado do Rio de Janeiro, e ele que nos brinda com essas lições que estamos estudando. Como eu já disse, a marca da esperança. Outra coisa muito importante é você fazer as leituras diárias, e que se encontra na carta joanina, ou epístola de João, e também a palavra de Paulo aos Efésios, Salmos 42, Romanos, Tessalonicenses e, novamente, João. Eu queria começar a nossa dissertação sobre a aula, e como disse, eu não estou aqui para ler a lição, essa tarefa é sua, que para a gente enunciar aqui e falar sobre o que a esperança produz na nossa fé e na expectativa da nossa jornada cristã, me chamou a atenção no verso de Salmos 42, o verso 8, que eu quero ler para você, que diz assim: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Olha só, quanta esperança do salmista. O salmista vai nos mostrar de que Deus nos ama e sempre mandará de dia aquilo que precisamos, mandará a sua misericórdia. Ele está em concordância ao profeta Jeremias, que diz assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas vamos lá. O que o autor quer nos presentear no estudo desta lição? Ele está aplicando a lição no apóstolo, firmado na palavra do apóstolo João, em que vai falar sobre a questão da esperança. A maior esperança do cristão, qual é? Responda aí. É lógico que é a volta de Jesus. Se nós não aguardamos o regresso de Jesus, o seu segundo advento, ou seja, a sua segunda vinda a essa terra, e desta feita para nos buscar, a nossa finalidade e a nossa proposta como cristão e igreja perde sentido. Então, o que o apóstolo João está colocando para nós? Segundo o autor, ele trata em 3 esferas: moral, social e espiritual. Ou seja, isso são, vamos assim dizer, os balizadores, ou seja, onde vai nos colocar no trilho para que a gente possa, então, exercer cotidianamente a nossa fé. Primeiro tópico, ele vai falar sobre a esperança que é fortalecida pelo amor. É claro que você já ouviu que Jesus, isso pelo Evangelho de João, Jesus dizendo: vós sereis verdadeiramente meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele diz também assim: eu tenho um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros.
E certa vez perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. E ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. E ele falou assim: há um segundo semelhante a esse, que é o seu próximo. Então, quando nós amamos a Deus, nós temos o nosso coração voltado para aquilo que é dele, para aquilo que pertence a ele. Por sermos chamados seus filhos, né? A gente sabe que Paulo vai nos falar sobre a questão da adoção, de que nós somos transformados em filhos de Deus a partir do momento da aceitação do seu filho, e aí sim temos o direito como filho e herdamos então a vida eterna. E a adoção é uma coisa interessante. Pela lei, a adoção ela dá plenos direitos aos filhos, então inseridos a uma família, aos mesmos direitos aos filhos naturais dessa família. Ou seja, ele vai falar aqui também dessa lei da adoção, a Romanos, por isso Paulo vai falar isso, que era algo que estava estabelecido de que, uma vez inseridos, adotados, né, a gente, ou a pessoa que está nesse processo, ela tem os mesmos direitos. Como eu disse, dá uma lida na lição. A segunda tópico diz: a esperança gera purificação. Há versos na Bíblia e que são muito contundentes quando falam na questão da santificação. Na verdade, a Bíblia nos convida o tempo todo a sermos santos. Não no sentido de só, ou no sentido de nos tornarmos santarrões, ou sermos impecáveis, seres impecáveis. Não é isso. Mas de estarmos também separados para a obra para a qual nós fomos gerados. Então, o apóstolo João fala de que a esperança, ela nos purifica, assim como também ela nos santifica. Então, há uma necessidade de que a gente esteja entendendo de que a verdadeira esperança, quando a gente tem a expectativa voltada para a volta de Jesus, essa santificação e essa purificação, ela será gerada dia a dia, um dia de cada vez. Depois você lê em 1 João capítulo 3, verso 6, para que você possa, então, entender biblicamente essa palavra. Uma coisa que não me sai da mente toda vez que a gente fala dessas questões da santificação é aquela oração sacerdotal de Jesus que ele diz em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outra coisa importante também dentro da questão da esperança é do abandono ao pecado. A carta joanina, a epístola joanina, diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Você que me conhece sabe que eu gosto muito do significado das palavras e do seu contexto e onde está inserido. Quando ele fala que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, ele não está dizendo que nós não estamos, somos infalíveis após o novo nascimento ou o processo de se tornar uma nova criatura. Ele vai nos lembrar de que o pecado, nesse momento, passa a ser um erro de percurso e não uma atitude habitual nossa. Eu sei que muitas vezes a gente está fragilizado por tantas coisas que têm acontecido, não é verdade? Nós estamos, né? Nós falamos assim, que passamos pela Covid, né? Pela pandemia por 2 anos, mas a gente está inserido nesse contexto ainda de ameaça do Covid e de tantas outras coisas, né? Guerra entre as nações, aumento dos preços de combustíveis, dos alimentos, das coisas mais elementares e básicas da nossa vida. Portanto, a nossa esperança é alimentada pelo abandono ao pecado e também a busca de entendimento da vontade de Deus para esse tempo. Eu gosto também do Salmo 112, verso 7, diz que o bom homem não teme as más notícias. Por quê? Porque o seu coração está no Senhor. E ele, na conclusão, e também não para pensar, ele vai falar de coisas muito interessantes. Ele vai falar assim: inúmeras pessoas no mundo vivem em busca de uma esperança, e nessa esperança coloca a sua alegria em prazeres efêmeros e temporais. Explicando isso, não está aqui, o autor não está aqui dizendo e se contrapondo a você ser feliz, a você ter uma vida
confortável, uma vida de provisão. Mas a gente precisa entender que a nossa expectativa não se resume somente nessa terra. Ela transcende a terra. O nosso prazer tem que ser em Deus e, lógico, esse prazer vai gerar em nós uma vida abundante, como o próprio Jesus fala em João 10:10. Então, se nós temos uma vida fundamentada na verdade e na volta de Jesus, a esperança será uma das marcas presentes na nossa vida. E eu quero concluir com você, dizer para você o seguinte, que a lição está nos falando assim, para pensar em agir. Entenda, aqui não é um subtítulo apenas para preencher a página, mas quando nós pensamos e entendemos e conseguimos colocar em prática o que entendemos, a gente começa a ter uma outra desenvoltura e a nossa esperança aumenta, já que estamos falando de esperança. Ele fala assim, como você encara a esperança da vida cristã? Como? Você encara a vida cristã como ter bens materiais, como nunca passar por dificuldades? Se é assim, então pare e pense no que o próprio Jesus nos convida, dizendo que no mundo teremos aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Ele também pergunta aqui, você consegue perceber e sentir o amor de Deus por você, de maneira que isso lhe sirva de estímulo para purificar-se? Ou seja, a gente sente que Deus está com a gente e que Ele tem desejo de se aproximar da gente e que essa aproximação gere em nós pureza de intenções e também no coração. Mais uma vez te digo, não quer dizer que a gente não vai errar, não temos essa... isso pode acontecer, né? Ou não temos isso como isento da nossa vida, porque enquanto homens somos pecadores e falhos, mas a nossa busca é realmente de uma vida santa diante de Deus. Mas você sente que Deus te ama? Responde essa pergunta no seu coração. Mesmo vivendo os problemas, porque a Bíblia nos fala no Salmo 23 que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quando o rei Ezequias recebe a mensagem pelo profeta Isaías que ele ia morrer, e ele responde, depois que ele tem a resposta que teria mais 15 anos de vida, ele fala assim, foi para a minha paz que estive em tamanha aflição. Olhe para o que você está vivendo hoje. Se você estiver com a sua esperança em Deus, com certeza haverá uma explicação plausível para as coisas que você está vivendo hoje. Terceira e última diz assim, com relação aos chamados pecados de estimação, que foi algo que ele tratou, existe na sua vida algum? Quais precisam ser abandonados? Então, isso é algo muito pessoal. Você precisa ver aí exatamente aquilo que você tem dificuldade. E às vezes a gente pensa que pecado de estimação é um vício de uma droga, um vício de um cigarro, vícios de outras coisas. Mas, na verdade, muitas pessoas esquecem que o pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Uma coisa importante também, quando a gente não assume a responsabilidade nossa nessa relação com Deus, também é pecado. Chama-se omissão. E às vezes a omissão pode ser um pecado também de estimação. Então, espero que você tenha a curiosidade de ler os textos que estão relacionados com essa lição, que você fundamente as suas ações na palavra de Deus, busque não só ser ouvinte, mas também praticante dessa palavra. Espero que esse domingo seja um domingo favorável na sua vida, é o primeiro domingo do mês, e que Deus possa te abençoar ao longo desse mês. Lembre-se, a nossa esperança é a volta de Jesus e ela deve nos marcar todo o tempo da nossa existência aqui na Terra. Que Deus te abençoe.